Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 1 Crônicas, capítulos 7 a 9. Esses capítulos concluem a primeira parte do livro das Crônicas, que é marcado por muitas genealogias. Agora, no capítulo 7, o Senhor começa a registrar a genealogia daqueles povos que viviam no norte e no leste do território de Israel. No capítulo 7 são destacadas as tribos de Isacar, Benjamim, Naftali, Manassés, Efraim e Aser. E a grande ênfase aqui está justamente na força militar nesses descendentes. E há alguns personagens aqui que são conhecidos. O caso de Zelofeade, por exemplo, que é citado em Números e também no livro de Josué, pelo fato de ter tido apenas filhas. E elas é que intercederam a Josué para que o Senhor desse a elas por herança a terra do seu pai. Embora não tivesse filhos, Zelofeade dá às suas filhas, as mulheres da sua casa, essa terra por herança. Um outro evento citado que é destacado é justamente o exemplo de Ézer e de Eleade, dois homens de Efraim que são mortos pelos homens de Gate por irem roubar gado naquela região. Ainda entre os descendentes de Efraim aparece Josué, o filho de Num, aquele que conduziu o povo de Israel à conquista, que foi usado por Deus como sucessor de Moisés e como aquele que conduziu o povo de Deus para a conquista da terra prometida. Se o capítulo 7 tratou do aspecto militar, o capítulo 8 vai ampliar agora a descendência de Benjamim, mostrando seu foco real. Ali é traçada a linha genealógica de Benjamim até Saul, o primeiro rei de Israel, aquele que antecedeu o reinado de Davi. Esse capítulo mostra tanto a importância da família de Saul, o primeiro rei ungido em Israel e que pertencia a Benjamim, como também prepara o caminho para o contraste que será feito entre a casa de Saul, o primeiro rei, e a casa de Davi, aquele que é o rei segundo o coração de Deus, o rei cujo qual o Senhor firmou uma aliança de um reinado eterno. O capítulo 9, então, encerra essa série de genealogias, mostrando uma lista do povo que voltou do exílio, daqueles que retornaram para Jerusalém. Nessa lista, o destaque é dado para os muitos grupos que exerciam trabalhos na cidade nesse retorno. Os nomes citados nesse capítulo registram aqueles que serviam como sacerdotes, como levitas, como porteiros, e mostram justamente a reorganização da vida religiosa de Judá após o retorno do exílio. E esse capítulo é concluído justamente com a genealogia de Saul. E essa genealogia final, curta, que é apresentada no final do capítulo 9, prepara o caminho para o que será dito no capítulo 10, sobre o fim do reinado de Saul. O propósito desses capítulos é reafirmar para os judeus pós-exílio que a identidade nacional e espiritual do povo de Deus ainda estava intacta. O Senhor havia preservado o seu povo. Haviam sacerdotes, levitas, aqueles que serviam como porteiros no local de culto, tudo isso mostrava o Senhor conduzindo o seu povo, mesmo após os mandá-lo embora no exílio por conta do pecado de Judá. Essas genealogias mostram que Deus preservou não só famílias, mas também essas funções essenciais. E também preparam para o destaque que será dado a distinção entre Benjamim e Saul e entre Judá com Davi. Os dois reinados, o primeiro rei de Israel e o segundo rei, aquele que governa segundo a vontade de Deus, serão distinguidos agora nesse livro. Esses capítulos continuam apontando para Cristo. Cristo pode ser visto e contemplado na sua glória nesses capítulos, ao pensarmos que essa volta do exílio mostra justamente a restauração da adoração ao Senhor. Apontam para o retorno da humanidade dos homens que agora estavam separados de Deus para a presença de Deus. A obra de Cristo na cruz restaurou o homem para a sua comunhão com Deus. Aquilo que o sacerdote fazia foi plenamente cumprido por Cristo. Dessa forma, Cristo é aquele que traz o seu povo do exílio, da presença de Deus, de volta para a presença do grandioso Deus, o Rei do Universo. Além disso, a presença dos sacerdotes e dos levitas nessas listas apontam para a promessa de um sacerdócio contínuo. Assim como o sacerdócio havia sido mantido mesmo após o exílio, Cristo é sacerdote para sempre.
O sacerdócio de Cristo é eterno. E embora esses capítulos falem sobre Saul, é importante frisarmos que essas genealogias mostram que a linhagem de Saul terminou. Isso destaca o fracasso desse primeiro rei e prepara para o contraste com Davi, cujo trono é eterno, e o trono resulta em Cristo. Cristo é o descendente de Davi que reina para todo sempre, que cumpre a promessa que Deus fez a Davi de um reino eterno. As genealogias têm muito valor a nós. Podemos sim aprender e aplicar alguns ensinos e princípios das genealogias a nós. Por exemplo, ao olharmos para o cuidado de Deus com seu povo, em trazer o seu povo de volta para Jerusalém, mesmo após o exílio por conta do pecado, mostra a fidelidade de Deus que cuida do seu povo. Assim somos ensinados a descansar em Deus, sabendo que Ele é quem cuida do seu povo, Ele quem sustenta o seu povo. O Senhor permanece fiel à sua aliança, como tem evidenciado na vida daqueles homens que voltaram do exílio. Assim também, a promessa do Senhor de um sacerdócio perpétuo, de um sacerdote para sempre, continua em vigor. Cristo é o sacerdote que continua agindo em favor do seu povo, não com novos sacrifícios, mas sim em intercessão contínua. Cristo é aquele que intercede por nós para sempre. Assim, podemos ter a certeza de que sempre teremos acesso a Deus. Temos o dever, portanto, de buscar a comunhão com Deus, com o Pai, através da pessoa de Cristo, o nosso eterno sumo sacerdote. Ao olharmos também para a genealogia de Saul, percebemos o seu fracasso. Saul fracassou, pois desobedeceu ao Senhor. E esse é um chamado para que nós vivamos em obediência ao Senhor, para não negligenciarmos a palavra de Deus, como fez Saul, que trocou a obediência por sacrifícios e holocaustos, mas o que agrada ao Senhor é obediência com coração sincero. Que vivamos em obediência a Deus, que cumpramos aquilo que o Senhor requer de nós, vivendo para a sua glória.